Só me confirma aí, Marvin, se tá Tava com tudo meu áudio certo. mutado. Tudo certo, Ricardo? Tudo. Tá tudo certo? Uhum. Então, assim, ó, pessoal, alguém de vocês já ouviu falar nesse conceito fácil, difícil e simples? Esse aqui é um conceito que eu escutei tempo atrás, que ele me chamou muita atenção. Então, tudo que eu vou fazer na vida, eu sempre analiso esses três conceitos, né? A diferença entre fácil, difícil e simples, tá? O que que seria uma coisa fácil? Fácil não existe. Fácil nunca vai ser. Então a gente tem que ter isso em mente que nunca vai ser fácil. O difícil, o que que é uma coisa difícil? Difícil é que aquela coisa que a pessoa ainda não iniciou. Então qualquer projeto, qualquer coisa que tu for fazer, nunca vai ser fácil. E se tu ainda não iniciou, é difícil. E simples é uma coisa que tu tem constância e faz todo dia. Então qualquer coisa na sua vida, tu vai ter esses três conceitos. Fácil nunca vai ser, difícil para quem ainda não iniciou nem começou, e simples é para quem faz todo dia. Não sei se ficou claro esses três conceitos. Então, partindo dessa premissa, a gente tem outro conceito também que eu acho muito interessante aqui. Eu não estou conseguindo ver o pessoal no Zoom, eu estou olhando só minha tela aqui, então estou tentando me localizar aqui. Mas a tela tá ok, né? Então, Tudo assim, ó, certo. pessoal, tá. Então, a partir desse conceito do fácil, simples e difícil, então tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter isso em mente, tá? Então, fácil nunca vai ser, difícil é para quem não iniciou e o simples é para quem faz todo dia. Isso é qualquer área da nossa vida, tá? Então, digamos assim, hoje eu quero trabalhar com tal negócio, tá? Aquele negócio para muita gente que a gente vê fazer todo dia que ele parece simples. Tu imagina um pedreiro que está rebocando uma parede. Como ele faz todo dia isso aí, quem olha parece que é simples ele fazer. Parece que é muito simples. Quem nunca fez vai achar difícil. E fácil nunca vai ser. Vai ser a partir do treinamento. E aí, partindo desse conceito, tem outro que eu acho muito interessante, completa ele, é o seguinte: inconsciente e competente, tá? Vamos analisar o seguinte: quantos de vocês aqui já têm carteira de motorista, que sabe dirigir carro? Me responda o seguinte: como é que foi a primeira vez que tu dirigiu o carro? Foi fácil? Foi simples? Ou foi difícil? Geralmente é difícil, né? Então, o que acontece? Esse aqui são os quatro estados que a gente tem em qualquer coisa que a gente faz. Tu imagine você quando era criança, recém-nascido, tá? Vamos pegar o exemplo do carro. Quando tu era criança, tu era um inconsciente e incompetente. Tu era inconsciente porque tu não tinha noção que tu poderia dirigir um carro, e tu era incompetente porque além de tu não ter a noção de que poderia dirigir um carro, tu não tinha competência suficiente para tu dirigir um carro. Só que acontece, tu vai crescendo, vai ficando mais velho, vai chegando à adolescência, e aí tu vai começar a ter um estado de consciência, que é o nível 2. O que que seria o nível 2? Nesse exemplo que eu falei, tu já é consciente que tu pode dirigir um carro, só que tu ainda é incompetente, porque tu não tem a capacidade técnica de dirigir esse carro, que é a fase 2. Geralmente, qualquer negócio que a gente for fazer, quando apresenta para nós uma ferramenta nova, alguma coisa nova, antes de apresentar isso aí, nós estamos em estágio um. A gente é inconsciente, porque a gente não tem um conhecimento que isso existe, e a gente é incompetente porque não tem. A partir do momento que a gente é exposto a essa nova ferramenta ou a essa nova metodologia, ou ao ver o pessoal dirigindo, a gente acaba tomando consciência que isso é possível, mas ainda a gente é incompetente. Aí a gente vai chegar para o terceiro nível, que é o consciente competente. O que, que seria o consciente competente? Vocês lembram quando vocês
tiraram a carteira de motorista de vocês já tinham consciência que vocês poderiam dirigir um carro e vocês se tornaram competente que vocês poderiam dirigir um carro. Só que nessa fase, ele te ocupa muita energia do teu cérebro, pelo simples motivo. Tu recém aprendeu essa habilidade, tu tá criando conexões neurais e isso aí te toma muita energia, tá? Então, o que acontece? Tu já é consciente e é competente. Só que tu começa a dirigir. Começa a dirigir todo dia. Sobe morro, desce morro, estaciona, ultrapassa, vai para uma cidade, vai para outra, para sinal vermelho, acelera no verde, começa a aparecer situações, começa a aparecer experiência. E de tanto tu fazer isso, tu vai chegar no quarto nível, que a gente chama o nível de excelência. Onde é que tu é competente no que tu faz e tu é inconsciente. Esse inconsciente é no sentido que tu não precisa mais pensar para fazer. Tu já está fazendo automático. É onde aparece o conceito do fácil. Vocês nunca viram aquelas pessoas que fazem certas tarefas parecer tão fácil? Na verdade, só é fácil porque ela fez muitas vezes. Fácil não simples, que fácil não existe. Aquela pessoa que faz que as tarefas parecem simples porque elas fizeram muitas vezes, tá? Então, eu quero que vocês tenham consciência desses 3 níveis de aprendizado, que é o nível número 1, onde é que você não conhece e não é competente para isso. O nível número 2 é quando você tem consciência que você conhece, mas você ainda não é competente para executar. O nível 3 é quando coloca a mão na massa, aonde você é consciente do que tu pode fazer isso e tu se torna competente em fazer isso. E o quarto nível, que é o de excelência, que tu já é competente em fazer e tu não gasta energia porque já faz o automático. Aí nós vamos chegar em outro ponto, que isso aí vai acontecer com vocês, profissional de saúde, e nas coisas que estão fazendo. Qualquer atividade nova que vocês vão fazer, vocês vão gastar muita energia. Vai ser extremamente penoso. Vocês vão gastar muito tempo. Vai envolver muita coisa. A maioria do pessoal desiste no caminho. Lembra de vocês quando vocês começaram a estudar. Os primeiros semestres da faculdade de vocês. Parecia que o professor estava falando grego. Muitas coisas que falava ali, naquele momento não fazia sentido. E vocês passavam horas e horas estudando para se tornar competente. Só que devido ao esforço de vocês e à dedicação, aquilo ali começou a se tornar natural. Vocês começaram a fazer aquilo ali automático. E é nesse ponto que eu quero chegar. A partir do momento que tu faz alguma coisa, muitas vezes repetitivo, que vai começar a parecer que é uma coisa simples, e tu tá começando a fazer aquilo lá inconsciente, porque tu faz todo dia, tu acaba ocupando menos energia do teu cérebro, porque tu já criou teus caminhos neurais para fazer aquela atividade. E aí vai chegar num ponto muito importante. Tu vai começar a pegar a sintonia fina do que tu faz. Vamos dizer que tu é um terapeuta. E no começo, tu acabava gastando muita energia para entender e ajudar aquele cliente. Com a tua metodologia, com o teu conceito, com o teu conhecimento. A partir do momento que aquilo ali já se tornou automático para ti, que tu já começou a ter uma experiência maior, que tu já conhecer ter mais bagagem, tu vai começar a pegar alguns detalhes que quando tu iniciou tu não pegava. Porque uma vez que tu tá fazendo uma coisa várias vezes, isso aí vai se tornar automático para ti. E o teu cérebro não vai ocupar mais tanta energia nessa situação. E tu vai começar a pegar alguns detalhes para fazer toda a diferença. E é nisso aí que diferencia um profissional entre um profissional bom e um profissional de excelência. Então, tu precisa de algumas horas de treino, de dedicação, para tu começar a fazer isso aí no nível 4. Onde é que tu já faz automático, no sentido de inconsciente, que tu não precisa gastar tanta energia para fazer determinado processo, e tu já se torna competente para fazer o que tu faz. E por tu não gastar tanta energia, o teu cérebro vai ficar livre para tu pegar
outras coisas, outros detalhes que tu não pegava. Imagine você dirigindo um carro. Imagine vocês quando vocês aprenderam a dirigir. Vocês lembram como era difícil trocar de marcha? Vocês tinham que pensar para ligar o pisca, ultrapassar, então, só em último caso. E aí vocês estavam dirigindo. Todo dia, todo dia. O que acontece? Vocês já trocam de marcha no inconsciente, vocês já começam a prestar atenção no retrovisor. Para ultrapassar, vocês já têm uma noção de distância, se pode ou não pode. Vocês já conhecem o carro, quanto tempo que ele leva para ultrapassar. Vocês já sabem se ultrapassar aqui vai ser perigoso ou não vai ser. Olhando o retrovisor, vocês conseguem ver se o carro está mais veloz para te ultrapassar ou não. Então, tu começa pegando alguns detalhes que quando tu começou a dirigir, tu não sabia. Isso aí em qualquer processo que tu pega. A partir do momento que tu começa a fazer alguma coisa, todo dia, todo dia, todo dia, tu acaba se tornando especialista nisso. Então, alguma coisa que vai ser muito difícil para muita gente porque não iniciou, para ti vai parecer simples, porque tu tem muito tempo trabalhando nisso. Então, hoje que a gente está fazendo nessa mentoria, que o Marvin faz com excelência, é pegar na tua mão, ver onde é que tu tá e te ajudar a ir no próximo ponto. Num primeiro momento, algumas coisas podem parecer confusas, pode te tomar muita energia. Mas a partir do momento que tu começa a fazer isso aí todo dia, uma melhora constante, daqui uns dias, vários processos que ele falava lá no início, para ti vai ser tão natural como se tu estivesse fazendo todo dia. Tu não vai gastar tanta energia nisso, vai ter um resultado incrível nisso. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão referente a esse conceito que eu estava passando para vocês aqui de introdução. Qualquer dúvida, qualquer coisa, questione ali no chat ali. Eu não sei se o pessoal está com o microfone também desativado. Qualquer dúvida ali, pode chamar que a gente está aqui para auxiliar. Tá ativado, qualquer coisa que falar no chat eu te auxilio aqui sem problemas também. Tá? Isso aqui era parte do treinamento que eu fazia, que a gente estava trabalhando o pessoal para ter excelência. Então, o primeiro ponto que a gente sempre fala do pessoal é isso aqui. A diferença do fácil, simples e difícil. Fácil nunca vai ser. E a partir do momento que tu executa qualquer tarefa, tu vai passar por esses 4 estágios. No primeiro que tu não conhecia, o segundo que tu conhece e não tem competência, no terceiro que tu já conhece e tem competência, e no quarto que tu faz automático, sem gastar tanta energia. Partindo disso aqui, eu tenho essa frase aqui, que é uma que eu levo para minha vida, que eu acho que se fosse vocês anotavam também. Que ela diz exatamente isso aqui, ó. Nunca na sua vida desista de um sonho. Que para esse sonho ser realizado, você precisa de uma habilidade que possa ser desenvolvida com treino, estudo e prática. O que eu quero dizer para vocês? Nós temos que ter sonhos, metas, objetivos. Isso mantém nós vivos. Que graça teria se a gente não tivesse um objetivo maior? Toda vez que a gente tem um objetivo, uma meta, a gente tem como se o universo conspirasse para que isso acontecesse. Tá? E essa meta pode ser assim, ó. Pode ser daqui a pouco trocar de carro, aumentar o faturamento, tirar umas férias, estudar um novo idioma. Só que tem muita gente que trava. Porque ela não pegou o estado de consciência que realmente ela quer aquilo. Que uma coisa é tu querer, a outra coisa é tu executar e ir atrás. E isso aqui eu levo para minha vida. Eu nunca vou desistir de um sonho meu, que para esse sonho ser realizado eu preciso de ter uma habilidade que possa ser desenvolvida com treino, estudo e prática. Ele só depende de mim. Se teu objetivo e o teu sonho hoje depende de uma dessas 3 coisas, treino, estudo ou prática, o que te impede de tu ir atrás e conseguir? O que está te travando? Tu tem medo do quê? Por que não está fazendo o que tem que ser feito? Sabendo que isso aí só depende de você. Ninguém está aí com... eu sempre costumo falar
A gente tem um termo muito chulo aqui, né? Que é cagando e andando, né? Isso aí significa o seguinte: ninguém aí tá aí contigo. Hoje a gente tem uma habilidade que eu acho muito incrível. Quando a gente está no colégio, que a gente é adolescente, a gente se preocupa muito com a nossa imagem. O que que o coleguinha vai falar? O que ele vai pensar de mim? O que tem de bullying, que hoje o pessoal fala, apelido e coisa. A gente se importa muito com as outras pessoas. Só que com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa capacidade, que eu acho muito bom, de se importar com os outros, e a gente vai percebendo que a maioria das coisas depende só de nós. Enquanto quando a gente se liberta de o que os outros vão achar e o que os outros estão pensando, tu começa a prosperar de uma forma incrível. E desse princípio, eu deixo para vocês essa frase, que para mim mudou muito. E se vocês levar isso aqui, vocês vão ver que vai mudar a vida de vocês. Se você tem um sonho e esse sonho depende de um treino que tu faz, um estudo ou uma prática, o que que te impede de tu fazer isso? Só depende de você. Tava lendo ali da Luz, né? Eu hoje precisei desistir de fazer uma pipoca, não achei. Mas essa lição é incrível. O Eni achou. Venderia. Tá O teu lá. sonho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês sabem a diferença entre uma escolha e uma decisão? A escolha é quando tu tem dois. A escolha é o seguinte: hoje eu estou com vontade de comer um hambúrguer. Eu vou comer no McDonald's ou no Burger King. Isso é uma escolha. Tu tem a opção de escolher. Agora, a decisão é uma coisa que muda a sua vida. A decisão, ela tem dois sintomas. Se não tiver esses dois sintomas, não é uma decisão. Primeiro, vai te dar um frio na barriga. Se não te der frio na barriga, não é decisão. E segundo, provavelmente tu não vai dormir de noite, porque você vai ficar martelando na tua cabeça a noite inteira. Então, a partir do momento que tu decide alguma coisa, ele vai te dar um frio na barriga e vai te deixar com um pouco de insônia. O diferente da escolha, né? Que tu pode escolher dois produtos. Mas isso que eu tava falando aqui para ti, Lourdes. Então, essa questão da pipoca aí, ela não dependia do teu treino, estudo ou prática, né? Mas tudo que tu quiser fazer na vida e precisar dessas três, só depende de você para tu ir atrás e conseguir. Agora a questão é o seguinte, não sei se vocês já perceberam que agosto está acabando. Estamos em final de 2024. Está acabando o ano. Vocês sabem me dizer qual é o dia da mentira? Qual é o dia mundial da mentira? Quem sabe coloca no Eu, chat ali. eu sei, mas não vou contar. O dia mundial da mentira é isso aí, 31 de dezembro. 31 de dezembro é o dia da mentira. O ano que vem eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. O ano que vem eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Ano novo, vida nova. Quantas pessoas falam isso e não fazem de fato? Vou pular 3 ondinhas para dar sorte. Cara, vá ler 3 livros que vai dar muito mais sorte para ti do que pular 3 ondinhas. E ainda não molha os pés. Então é o seguinte, pessoal. Já estamos no final de 2024. E seus problemas nesse e nos próximos anos provavelmente não serão diferentes dos que você está enfrentando hoje. Isso aqui quer dizer o seguinte: se vocês não mudarem, se vocês não partir para ação, se vocês não decidirem fazer algo diferente, os seus problemas hoje vai ser igual daqui 5 anos. Tem uma música que eu acho muito interessante. Quem de vocês aqui conhece o Síndrome da Gabriela? Já ouviram falar?
Cara, vocês são brasileiros e não conhecem o Síndrome da Gabriela? Ela foi sucesso há muito tempo. E tem pessoal que vive até hoje nesse síndrome. O Síndrome da Gabriela é assim, ó. Quem não lembra? Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela! Quem é que lembra dessa música? É. Quantas pessoas vivem que nem a Gabriela? Não muda. É isso aí mesmo, Andressa. Albert Einstein falava uma coisa que eu não sei se é dele ou não é dele, mas foi atribuído a ele. Tem muitas frases que não é do Albert Einstein, mas por ele ser um cara diferenciado no nosso mundo, foi atribuído a ele. É aquela questão. Insanidade é tu querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, como é que tu quer mudar a tua vida, melhorar se teus hábitos continuam igual? Então, seguindo o seguinte, se seus problemas nesse ano e nos próximos provavelmente não serão diferentes dos que você está enfrentando hoje, eles serão resolvidos nos dias que ele representar a maior parte da sua vida. A maioria das batalhas e decisão são travadas dentro de você. Aí a gente volta naquele dilema. É mais fácil você mudar ou o mundo mudar? A partir do momento que tu muda, que tu se transforma, o pessoal vai começar a perceber e essa energia vem. Tem uma história que eu gosto de contar muito, que eu falei dias atrás ali com o pessoal, que é uma história de um cachorro que ele ficava numa área e toda vez que alguém passava de carro, ele estava lá gritando, uivando. O cara passava de carro na frente da casa, o cachorro estava lá uivando, uivando, uivando. E aí um dia o cara parou lá, e sentou, disse, mas me diz o seguinte, o que que tem esse cachorro que não para de gritar, de uivar? Aí o cara muito centrado, muito calmo, olhou pro cara, disse, não, é que ele sentou em cima de um prego. Aí o cara ficou indignado, mas como assim que ele sentou em cima de um prego? É, ele sentou em cima de um prego. Tá, e por que que ele não sai desse prego? Aí o cara falou, ele não sai desse prego por dois motivos. Ou a dor não é suficiente para ele sair desse estado, ou ele se acostumou com a dor. Quantas pessoas vocês conhecem que estão na situação desse cachorro, que sentou em cima de um prego, fica uivando, se queixando e não sai dali? Provavelmente está acontecendo isso. Ou ele se acostumou com essa dor, e de tanto ele passar por essa dor, ele se acostumou e para ele é normal isso, ou a dor ainda não é suficiente para ele fazer se mexer. Então, por isso que eu falo para vocês, eles serão resolvidos no dia que representar a maior parte da sua vida, referente aos problemas. E as maiores batalhas decisivas são travadas dentro de você. Então não adianta querer, tu tem que decidir, mudar, prosperar. E decisão dá frio na barriga, que vai mudar a tua vida e o pessoal que está próximo de você. Outra coisa, não se coloque na posição de vítima. Não ache que é uma injustiça o que acontece ou está acontecendo com você. Quem falou para ti que o mundo é justo? Me diz aí. Ou tu acha que injustiça só acontece contigo? Quem aqui não se sente injustiçado toda hora? Ou porque o governo é isso, ou porque meu irmão fez aquilo, ou porque o cara do mercado ia fazer aquilo e não fez aquele outro, ou aquele cara que me prometeu tal coisa não fez, ou eu estava andando de carro, caí num buraco e é culpa da prefeitura e tal. O mundo é injusto. A gente tem que ter ciência disso. A questão é o seguinte: como tu reage a essas injustiças? Como é que é a tua reação que vai determinar como é que vai ser teu futuro? Uma mudança só poderá vir quando acreditamos que a decisão tomada de hoje pode mudar nosso amanhã. Hoje,
Tu é o fruto das duas decisões passadas. Tudo que tu decidiu de 1 minuto para trás é o que te trouxe ao que tu é hoje. Daqui a pouco tu decidiu estudar em alguma coisa e tu se formou. Qualquer coisa que tu decidiu lá atrás te trouxe para hoje. Mas a boa notícia é que tu sabendo disso, que as tuas decisões mudam o teu futuro, tu pode iniciar hoje a mudar o teu futuro. Essa semana eu me emocionei e chorei, sexta-feira. Eu fui numa formatura. Essa formatura era de veterinário. 86 anos. Era o aluno mais velho daquela turma que estava se formando e pegando o diploma. Você tem noção disso? Quantas pessoas chegam a 86 anos? Quantas pessoas chegam com 86 anos com saúde? E quantas pessoas chegam com 86 anos com saúde e com objetivo? Quando tem um objetivo e uma meta e tu vai atrás, isso aí te mantém vivo. Esse cara que está com 86 anos, que se formou agora sexta-feira e pegou o diploma, não é um cara que se acomodou, não é um cara que ficou com síndrome da Gabriela. É aquele cara que teve um sonho e ele sabia que para realizar esse sonho dependia dele. Ou ele treinar, ou ele estudar, ou ele praticar. E com 86 anos, ele pegou o diploma dele de veterinário. Eu não conheço a história dele. Mas daqui a pouco podia ser um sonho de infância que lá atrás ele não tinha condições e agora ele teve. Mas resumindo, só depende de você de realizar o que tu quer. Não depende mais de ninguém. Eu já dou os parabéns por vocês, porque vocês já estão buscando algo melhor. Vocês estão à frente de muita gente. Muita gente hoje está nem aí. Entra naquela rotina, corrida dos ratos, todo dia faz a mesma coisa. Quando vê, passou uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E aí vai querer culpar alguém. Entre o culpado é você mesmo. Tu tem saúde. Tu tem capacidade. O que falta para tu prosperar e atingir teus objetivos? Só depende de você. E quem é você na vida? Dá uma olhada nessas duas imagens. Como é que tu se comporta na tua vida? Quando surge alguma adversidade, algum problema? Tu é aquele cara que fica sentado pedindo ajuda? Ou aquele cara que tenta fazer por si, fazer uma jangada e sair da situação que tá? Isso aí é para vocês refletirem. Dá uma analisada na vida de vocês, as situações que vocês estão passando, porque o mundo é injusto. E não é só contigo, é com todo mundo que o mundo é injusto. E a pergunta é o seguinte: como é que tu está se comportando? Tu é aquela pessoa que arregaça as mangas e vai atrás de uma solução? Ou é aquela pessoa que fica sentada pedindo socorro? Sabe que isso aí tem uma diferença muito grande. Quem fica pedindo socorro se acostuma com isso. E só vai atrair pessoas que pedem socorro, parece um imã. Já viu aquela pessoa que vai num posto de saúde que tá com dor nas costelas? Aí chega outra, tua costela não é nada, tem que ver meu joelho aqui arrebentado. Meu ciático aqui, então não vai chegar. E aí começa para ver quem tem mais problema que o outro. Isso é um imã, um atrai o outro. Uma vez eu era assim, hoje a pessoa se queixa do lado. Eu tenho, parece que quando a pessoa começa a se queixar, eu evito. Tem muitas pessoas no teu ciclo que é assim. Tem muitos que tu não consegue evitar. Mas então pelo menos diminua o contato, se tu não consegue evitar. Se tu não consegue evitar aquelas pessoas que ficam se queixando, pelo menos diminua o contato. E não seja uma pessoa que só se queixa. Ninguém aí tá aí contigo. Ninguém tá ligando contigo. Só você sabe onde é que tá o teu calo. E só você sabe como resolver. Então você tem que ir atrás e conseguir seus objetivos. Não seja uma pessoa que fica pedindo ajuda. Seja uma pessoa que arregaça a manga e faz. Nas possibilidades que você tem, na capacidade que você tem, até ter capacidade maior e melhor para processar. E qualquer coisa que for fazer, no começo vai ser difícil.
Tu não vai ter competência suficiente. Mas a partir do momento que tu começa a fazer, uma coisa que era difícil vai se tornar simples. Uma coisa que tomava muita energia vai se tornar natural. Que coisa mais interessante quando a gente sai de perto do nosso ciclo de amizade. Todo mundo quer que a gente seja sempre igual, e não é por maldade, porque elas te conhecem como você é. A partir do momento que começa a evoluir, começa a querer algo mais, tu vai mudar o teu jeito de pensar, teu jeito de ser, e aí a pessoa vai te buscar para onde é que tu estava antes. Não que seja ruim, é que ela gosta da tua versão que era antes. Agora a pergunta é o seguinte: aquela versão antes era para tu agradar os outros ou é realmente o que tu quer? Será que tu vai conseguir prosperar querendo agradar todo mundo? E não esqueça, tu sabe onde o calo dói. Só você sabe. E uma pergunta que eu faço para você agora: o que faço hoje é realmente aquilo que eu gostaria de fazer? O que tu está fazendo hoje na tua vida é exatamente o que tu gostaria de fazer? Ou melhor ainda, o que eu faço hoje não faço porque eu queria, mas sim porque eu já fazia ontem. Aí a gente volta para aquele síndrome da Gabriela. Faz todo dia a mesma coisa. Ou melhor, o que eu tenho é o que realmente eu quero. O que eu tenho é o que realmente quero. Ou é o que eu aceitei ter, porque é mais fácil, seguro e não tão assustador quanto aquilo que eu realmente queria. Quantas pessoas já acostumaram em não prosperar porque estão acostumadas naquele nível? Eu vou contar uma coisa para vocês. A pessoa que prospera, que cresce, que tem mais dinheiro, ela vai ter mais problemas. Porque ela vai estar em outro nível de jogo. Muita gente é travado porque ela se acostumou com aquele valor e aquela vida dela. E ela sabe que a partir do momento que ela aumenta a energia dela, ela vai aumentar os problemas. Mas daí eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Imagine vocês enfrentando um problema nível 5 e vocês são nível 3. A capacidade de vocês é 3 e o problema é nível 5. Vocês vão ter um baita problema. Muito complexo. Mas vocês evoluíram. Vocês buscaram algo a mais. Vocês estão crescendo. E vocês agora são nível 7. Vocês, como nível 7, vão enfrentar esse mesmo problema nível 5. Isso aí não é mais nem problema. Isso aí é uma coisa do dia a dia que você resolve. É uma coisa que vai acontecer diariamente para ti, que quando tu era nível 3, tu não sabia o que fazer. Te tomava muito tempo. Hoje, como tu é nível 7, porque tu evoluiu, os problemas do nível 5 é nada mais que aquelas coisas do dia a dia que acontece, que tu nem se preocupa mais, nem te toma mais do teu tempo, porque tu evoluiu. Aí eu te pergunto, o que tá faltando para tu prosperar e evoluir? Será que daqui a pouco não tá faltando essa permissão de tu pegar problemas maiores? Daqui a pouco tu tá acostumado com os problemas que tu tem? Muitas vezes é isso. A pessoa não quer evoluir porque vai ter mais responsabilidade. Então, por isso que eu te pergunto, porque daqui a pouco é mais fácil, seguro e não tão assustador quanto aquilo que realmente eu queria. A partir do momento que tomando decisão, tu vai ter que abrir mão de muitas coisas. Daqui a pouco tu vai ter que abrir mão daquela janta que tu fazia com o pessoal 2 vezes por semana. Tu vai ter que só uma, tu vai ter que dedicar. Mas a questão é o seguinte, eu vou falar depois disso aí. Mas tem muitas coisas que tu não faz só por você. Você tem que ter ciência que tu não tá sozinho no mundo. Tem muitas pessoas que te amam. Tem muitas pessoas que te querem bem. E o que que tu está fazendo para ajudar esse pessoal? Imagine tu numa situação
Onde é que tu prospera e tu está numa situação de força. Onde tu se vitimiza e está numa posição de fraqueza. Quando alguém na tua família precisa de alguma ajuda, uma doença, e tu for querer ajudar ela, é mais fácil tu ajudar numa posição de força, onde é que tu prospera, tem recurso, tem inteligência emocional, ou numa situação de fraqueza, onde é que daqui a pouco, além de tu não ajudar, tu atrapalha e precisa de ajuda. Que situação tu está hoje? O que tu está fazendo hoje para estar numa situação de força? Onde é que tu ajuda você, principalmente você, a prosperar? E no segundo momento, ajudar o pessoal que está próximo de você. Já que eu puxei esse assunto, vocês sabem me dizer qual é os 3 objetivos do dinheiro? O dinheiro hoje só tem 3 objetivos básicos. O primeiro objetivo é tu se manter, sustento, pagar as contas, dia a dia, água, luz, telefone, rancho. Esse é o primeiro objetivo do dinheiro. E por incrível que pareça, a maioria do pessoal não consegue nem a primeira etapa, que é o sustento. A partir do momento que tu passa para o segundo nível, tu começa a realizar sonhos e ter experiência, que é o segundo etapa do dinheiro. Tu não se preocupa mais tanto com sustento, que o que tu ganha e o que tu produz te mantém uma vida confortável. E aí tu começa a realizar teus sonhos. Daqui a pouco tu tem sonho de pular de paraquedas. Com dinheiro tu consegue. Daqui a pouco tu tem um sonho de comer um pastel de Belém lá em Portugal. Com dinheiro tu consegue. Daqui a pouco com dinheiro tu vai parar num hotel caro. Não era teu sonho ir num hotel caro, mas ele vai te gerar experiência. Então, o primeiro objetivo do dinheiro é o sustento. O segundo objetivo do dinheiro é te fornecer experiência e realizar sonhos. E o terceiro objetivo do dinheiro é ajudar os outros. E aí eu te pergunto, para tu ajudar o pessoal que tu ama, que está próximo de você, é melhor tu sair de uma posição de força ou de fraqueza? Tu é um cara forte, que prospera, que tem uma vida plena e consegue ajudar os outros? Ou tu é mais um que precisa de ajuda? E se for mais um que está precisando de ajuda, o que tu está fazendo hoje para tu mudar essa tua realidade? Aí a gente pega nesse outro conceito, persistência e consistência. A diferença entre o sucesso e o fracasso em qualquer atividade é superar os obstáculos. Daí eu volto para aquele exemplo. Tu tem um problema nível 5 e tu é um nível 3. Tu só vai superar teu obstáculo a partir do momento que tu evoluir. Tu adquirir mais experiência e tu adquirir mais ferramentas emocionais, onde é que tu consegue lidar melhor com os problemas, superar eles, até chegar a um ponto que isso aí não é mais nenhum problema para ti. E consistência nesse negócio significa assumir compromissos e uma agenda de... Não, consistência nesse negócio significa assumir e se comprometer com uma agenda de compromissos. Eu estava lendo um livro dias atrás e ele me puxou um conceito muito interessante. Ele começou a analisar várias pessoas de sucesso e bem-sucedida. E ele encontrou uma coisa em comum nelas que chamou muita atenção deles. Todo o pessoal que é bem-sucedido, eles sabem exatamente o que eles vão fazer no dia. Ou seja, de manhã cedo eles já sabem que até às 10 eles vão fazer academia, das 10 às 11 tem reunião com fulano, das 11 a meio-dia eles vão ter que tal lugar, vai ter reunião em tal lugar e tal lugar. Primeiro, tu não desperdiça tempo, tu sabe o que tem que fazer e tu se dedica a isso. E outra coisa, imagine você que não tem uma agenda, que não sabe exatamente o que vai fazer.
Daqui a pouco, o exemplo que ele usou foi o seguinte: daqui a pouco, uma reunião que tu ia participar com um cliente ou com uma empresa que poderia mudar a tua vida, que poderia mudar a tua vida, tu acabou não fazendo porque tu acabou se atrasando ou perdendo porque não é organizado, porque tu não tem uma agenda e tu não sabe o que tu tem que fazer durante o teu dia. Como é que tu quer ter consistência se tu não se compromete com uma agenda de compromissos? Então é isso aqui que tu precisa. Persistência e consistência. Tu tem um objetivo, tu tem que persistir e, mais importante, consistência. Eu tenho uma frase que eu sempre usava, que não está nesse slide, que eu falava o seguinte: quem é persistente supera o talentoso. Sabe aquela fábula da tartaruga e o coelho? Substitua o coelho pelo talentoso e a tartaruga pela persistência. O talentoso ele pode até arrancar na frente, porque ele tem uma habilidade maior. Mas ele se distrai fácil. Ele não tem um objetivo claro. Ele dá aquela arrancada, para, olha para o lado, olha para o outro. Enquanto a tartaruga, ela não tem tanto talento de corrida como o coelho. Mas ela é consistente. Ela faz todo dia o que tem que ser feito. E uma pessoa que faz todo dia o que tem que ser feito, ela consegue resultado incrível. Bruce Lee falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: eu não tenho medo de uma pessoa que sabe 1000 golpes. Eu tenho medo de uma pessoa que treinou 1000 vezes o mesmo golpe. Isso é consistência. Se tu sabe teu objetivo, aonde tu quer chegar, já traçou qual é as tarefas que tu tem que aprender e desenvolver, o que falta para tu ter consistência para chegar no teu resultado? O que está desviando? Muitas das distrações a gente tem autossabotagem. Quantos de vocês levantou de manhã cedo que hoje eu vou fazer, vou acontecer e não sei o quê? 5 minutos depois senta no sofá, pega o celular, olha na rede social e quando vê passou 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Ou começou a fazer e surgiu uma distração urgente para fazer. Isso aí é autossabotagem. Tu tem que ver bem certo isso aí, porque tu não está tendo constância. Um dos segredos do sucesso é a constância. É fazer todo dia. Isso aqui, eu trouxe essa tela para puxar um pouco para o nosso hoje. O que a gente percebe? Quando a gente está começando, a gente tem muito trabalho e pouco dinheiro. Essa linha de baixo, a gente fala que é trabalho. A linha de cima é resultado. A partir do momento que tu vai conhecendo, vai tendo técnica, vai aprendendo, vai se mentorando, vai se aperfeiçoando, a gente consegue diminuir um pouco do trabalho e a gente começa a ter mais retorno. Então é nesse processo que vocês estão hoje. Onde é que vocês estão vendo no primeiro momento? Vocês estavam com muito trabalho e pouco retorno. E nesse processo, que não é uma coisa do dia para a noite, onde é que vocês vão ter mais retorno e diminuir um pouco o trabalho, vão trabalhar mais inteligente. Isso o Marvin está fazendo bem. Tem muitas coisas que ele fala hoje que daqui a pouco não faz sentido para vocês. Mas façam. Porque daqui 2 meses, 3 meses vai começar a fechar as contas. De vez em quando é alguma habilidade que falta em nós que vai estar aquele resultado. Eu sempre falo, o óbvio, isso é óbvio para quem sabe. Daqui a pouco a gente está naquela situação que a gente ainda não tem consciência do que tem que fazer. E a gente vai gastar muita energia, muito tempo, até a gente aprender essa habilidade. E depois que a gente aprende, a gente vai fazer
ao natural sem gastar energia e vai pegando os detalhes que vai fazer toda a diferença. Isso aqui, esse tema que eu trouxe, que eu trabalho muito com o pessoal da minha equipe lá, tem um estudo que fala que hoje praticamente 90% dos brasileiros ou estão endividados ou não tem poupança. Não tem um tostão no bolso, para não falar outra palavra mais chula. O que eu sempre falo, pessoal? Primeiro passo para a gente organizar as finanças. Não sei se é o caso de vocês, mas se a gente pega aqui no Brasil hoje, 90% do pessoal está endividado ou está sem dinheiro, então provavelmente alguém da sala aqui pode se identificar com isso. Pelo menos o pessoal que eu trabalho, muita gente se identifica. Eu trabalhei muito tempo em banco e a gente percebia que a mentalidade faz toda a diferença. Para vocês terem um exemplo, eu vou pegar uma pessoa que ganha R$ 1.000 e outra que ganha R$ 10.000, tá? Com a mesma mentalidade. Se ela tiver uma mentalidade de gastar e não ter um controle das finanças, a pessoa que ganha R$ 1.000 geralmente já está devendo R$ 10.000. E a pessoa que ganha R$ 10.000, ela está devendo R$ 100.000. O modelo é o mesmo, só troca o zero. Só troca os brinquedos, mas é praticamente o mesmo padrão. Agora a gente pegando essas duas rendas, uma pessoa que tem, vamos dizer, que cria renda passiva, que é mais organizado, a pessoa que ganha R$ 1.000, daqui a pouco tem 50.000 guardado lá. E a pessoa que ganha 10.000, daqui a pouco tem 1 milhão guardado lá. Eu digo isso aí porque eu fiquei quase 10 anos em banco e a gente tinha acesso à parte mais sensível do pessoal. Eu trabalhei muito tempo com empresas. Então eu conhecia comércios que era na mesma segmento, na mesma cidade, no mesmo bairro. Tinha um que prosperava, estava muito bem, obrigado, e o outro sempre correndo atrás da máquina. Aí a gente vai ver o que que é mentalidade. Então, o que eu falo, hoje falta. Muita gente não tem esse estado de consciência. Por isso que eu pergunto para vocês, onde e como vocês realmente estão na parte das finanças? E referente ao trabalho, quais resultados você está produzindo que são inaceitáveis? Qual é o resultado hoje que tu está produzindo no seu serviço, no teu trabalho, que para você é inaceitável? Que tu se acostumou com isso ali? Ou daqui a pouco, o que que tu está fazendo que para ti hoje não é mais aceitável? Eu quero que vocês reflitam. Quais o resultado que vocês estão produzindo que hoje são inaceitáveis? E outra coisa, isso aqui eu estou falando, vocês têm um estado de consciência, para vocês refletirem um pouco. Como você poderá melhorar o futuro, o seu futuro e o de outras pessoas? Foi o que eu adiantei antes. Como é que está a tua situação atual hoje? Qual é o resultado que tu está tendo que hoje é inaceitável? E o que que tu está fazendo ou que tu pode fazer a partir de agora que pode melhorar o seu futuro e das outras pessoas que tu ama? Daqui a pouco seu esposo, seus pais, seus filhos. Daqui a pouco, essa tua decisão, esse teu esforço, pode dar uma vida digna para teus pais que trabalharam uma vida inteira e não têm hoje condições de se manter. Ou daqui a pouco pode dar uma educação melhor e uma condição melhor para teu filho. Pense nisso. O que que tu está fazendo hoje para melhorar a tua vida e das pessoas que você ama? Isso aí só depende de você. Isso aqui é a linha da vida, ação do tempo.
Os acontecimentos em sua vida estão relacionados com as mudanças de comportamento que você está tendo em sua vida espiritual, família, carreira, participação na sociedade e especialmente em relação a você mesmo. Tá? Então, todos os acontecimentos na sua vida estão relacionados às mudanças de comportamento nessas áreas. Quando eu falo em prosperidade, apesar de eu estar dando ênfase no financeiro, a gente tem que ter em mente que prosperidade não é só dinheiro. Quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em relacionamento com a família, espiritual, trabalho, comunidade e dinheiro. Se nós pegar hoje, são os 9 itens, mais ou menos. Então, prosperidade é tu estar bem em toda a área da vida. Isso aqui, vocês estão olhando calma, olhe com calma isso aqui. Isso aqui é as fases da vida, tá? Normalmente, varia um pouco para cima, um pouco para baixo, mas essa é a média. Até os 20 anos, a gente está na fase do 0 a 800. Dizem que é a melhor fase. É aquela fase que a vida é de graça. Onde é que tu está crescendo, onde é que tem alguém que te sustenta. Dos 20 aos 60 anos, é a fase de produção. Onde é que a gente tem saúde, disposição, onde é que a gente está produzindo. Onde a gente começa a ter filho, comprar casa, fazer uma poupança, viajar, prosperar. Essa aqui é a fase onde é que a gente está produzindo. E acima dos 60, que hoje é bem mais, é a fase onde é que a gente, vamos dizer, de descanso. Onde é que o pessoal já trabalhou, onde é que o pessoal diminui o ritmo para ter uma vida mais tranquila, curtir a família, os netos, daqui a pouco viajar. Só que é o seguinte, quantas pessoas tu acham que consegue produzir o suficiente dos 20 aos 60 anos para a partir dos 60 não precisar mais trabalhar ou não precisar depender de outras pessoas? Se for pegar hoje a estatística do Brasil, do INSS, a maioria dos aposentados hoje ou tem que ter outro emprego ou depende de alguém para não passar fome. Aí eu te pergunto, qual é a posição que tu quer estar? Numa posição de força? Onde é que tu pode ajudar a você mesmo e ajudar as outras pessoas que tu ama? Ou numa posição de fraqueza? Onde é que tu vai precisar de ajuda de alguém? Já pensou nisso? Porque daqui a pouco a tua decisão de hoje pode mudar o teu futuro e de quem tu ama. Onde é que tu começa a tomar uma decisão e através do teu esforço, tu prosperar, não só financeiramente, mas família, relacionamento. Onde é que tu vai se tornar uma posição de força, uma referência na tua casa. Onde é que tu não depende dos outros para se manter e ainda tu pode ajudar quem tu ama. E não precisar de ajuda deles. A maioria do pessoal que está aqui está nessa faixa, dos 20 aos 60 anos. É a fase de produzir. O que está te impedindo de tu produzir e prosperar? Eu sei que tu gosta da internet. Teus videozinhos bem legal lá. A gente tem um momento de lazer. Todo mundo tem que ter. Tu tem que ter o emocional e o racional. Mas a pergunta que eu te faço, o que tu está fazendo hoje vai te deixar numa posição de força? Onde é que tu vai conseguir se manter a partir do momento que tu começar a diminuir teu ritmo? E tu não vai precisar depender dos outros? Hoje, meu cálculo de riqueza não é quanto tu ganha. Porque hoje 1 milhão pode resolver a vida de muita gente. Mas para muitas pessoas, não paga o cartão de crédito. Então, o dinheiro é relativo. O que pode ser muito dinheiro para ti pode ser pouco dinheiro para outra pessoa.
Como é que eu calculo hoje, Ricardo? Como é que eu calculo a riqueza? Eu calculo das seguintes formas. Se a partir de hoje tu não ganhasse mais um centavo, tu não tivesse mais renda, por quanto tempo tu conseguia manter teu padrão de vida? Uma semana? Um mês? Um ano? Ou como está a maioria do pessoal que já está no vermelho? Que se ficasse um mês sem ter renda, já não conseguia nem se alimentar. O meu objetivo de vida é ter uma reserva suficiente para eu manter 5 anos o meu padrão de vida se hoje eu não tivesse mais nenhuma renda. Vocês não têm noção a tranquilidade que isso dá na vida de vocês. De tu saber que se hoje tu não tivesse nenhuma renda, nada mudaria na tua vida nos próximos anos. Tu conseguia continuar fazendo a mesma coisa que tu faz todo dia. A maioria da preocupação do pessoal que tem hoje é com finanças. Como é que eu vou pagar a luz, o aluguel, a mensalidade, o rancho, o cartão de crédito? A gente tem que ter preocupação com coisa que é relevante de fato. Meu filho caiu e esfolou o joelho, pegou uma virose, ficou a noite em claro que não conseguia pegar remédio. Isso aí é preocupação. Isso aí tem que tirar a nossa noite de sono. Um filho adoeceu, aconteceu alguma coisa no colégio. Pegando como para quem tem filho, não sei se todo mundo tem, mas só para usar de exemplo. Mas a maioria do pessoal não dorme de noite com preocupação financeira. Isso aí não deveria ser preocupação. A maioria da separação dos casais é pro financeiro. Quantos casais desconhece? A partir do momento que tu casa, é um só. Quantas pessoas tu conhece que as finanças é separada? Que o homem não fala para a mulher o que ganha e vice-versa. É só um. É do casal. Por que separar? Então, por isso que eu te falo. O que que tu está fazendo hoje para tu ficar numa posição de força e poder ajudar as outras pessoas e não precisar de ajuda? Essa aqui, com raras exceções, é a média. Até os 20 anos a gente não produz. Dos 20 aos 60 é a época que a gente produz. E depois dos 60 é a época que a gente diminui o ritmo. Não vou dizer parar de trabalhar, mas diminuir o ritmo. Esse dos 20 aos 60 geralmente é uma sobe e desce. Eu tô bem nos 25, até os 30 eu tô lá embaixo, depois eu dou uma subida e fica uma gangorra. A questão é que no final o pessoal tá lá embaixo, que nem se fosse até os 20 anos, dependendo de uma aposentadoria. Partindo desse princípio, tem um livro, não sei se alguém conhece autor, esse aqui é um clássico. E ele fala um conceito muito simples de como eliminar suas dívidas. Esse autor, ele fazia tabloide, acho que é isso que significa, para as corretoras de seguro nos Estados Unidos. Ele contava histórias. O pessoal gostou tanto dessas histórias que ele reuniu essas histórias e fez um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, onde é que, através de algumas histórias, ele conta a diferença de alguns amigos, onde alguns prosperavam e outros não prosperavam. E um conceito que ele fala nesse livro, que é da primeira parte, é esse aqui. Como eliminar suas dívidas. O que ele falava? Primeiro, dívida eu sempre falo. Dívida é que nem unha. Tu tem que eliminar uma por uma. De preferência as maior, que é mais penosa, maior juro. Só que de vez em quando a gente não consegue dar volta. Então aqui ele usou um exemplo no livro que eu vou trazer para vocês. Primeira coisa que ele fala no livro, que é um conceito muito simples que a maioria do pessoal não faz. Quando tu produz, quando tu trabalha, quem é que mais se esforça? Quem é que está mais envolvido? Quem é que dedica tempo? É você. E por que que você não se paga primeiro? É a pessoa que está mais envolvida para gerar esse resultado. Primeiro passo é se pagar primeiro, tirar 10% para você. Isso no início.
Porque a partir do momento que tu começa a prosperar e gerar mais renda e não ter dívida, tu vai para 20, 30, 40. Eu conheço pessoas hoje que mais de 90% que ganha ele não gasta porque ele mantém uma vida tranquila e ele gera muito valor. Mas vamos começar pelo princípio. Tire pelo menos 10% que tu ganha para pagar você primeiro. Tu pode usar daqui a pouco, se tu não consegue ter essa mentalidade, começa a fazer que nem a gente faz quando era criança. Pega um potezinho em casa, escreva lá alguma coisa que faz sentido para você, em referente à poupança ou sonho, alguma coisa, e vai colocando as moedas lá. E vai vendo aquelas moedas crescer. Só para mudar a tua mentalidade. Para tu começar a se pagar primeiro. Imagine vocês na vida de vocês, se vocês economizassem 10% que vocês ganhavam. Não parece muito, mas joga isso na linha do tempo. Todo mês, vocês reservar uma parte do valor que vocês têm. Joga isso aí na linha do tempo, para vocês o montante que tem. Eu tinha uns exemplos que chegavam a doer o coração. Nós fazíamos muito empréstimo para aposentado no banco. Aí tu imagina a situação. A pessoa ganhava 100% do salário, para não citar valor. Só que aquele 100% do salário não era suficiente para ela. Aí eles têm uma brilhante ideia. Vamos fazer um empréstimo consignado? As soluções do seu problema está tudo resolvido. Aí ele pegava um montante que era mais ou menos umas 8 vezes que ele ganhava. Tu tem que ver como eles ficavam felizes em 2 meses, que era mais ou menos o tempo para eles gastar todo o valor. Quando chegava o terceiro mês, eles eram obrigados a viver com 70% daquele 100% que eles não conseguiam viver. Tu tinha 100% do salário e não conseguia dar volta. Fez um empréstimo consignado, comprometeu 30% e se obrigou a viver com 70%. Aí tu tem que dar um jeito. Porque não tem mais saída, não tem de onde tirar. Ou tu vive com 70% ou tu vive com 70%. Agora, essa mesma pessoa, se ela já vivesse com 70% que ela ganhasse e ela pegasse 10% da diferença e começasse a guardar, aí tu joga isso aí na linha do tempo. Daí ela vai chegar naquele exemplo daquele cara que ganha R$ 1.000 por mês e consegue fazer uma poupança de 50 mil. Ou aquele cara que ganha 10 mil e tem uma poupança de 1 milhão. Tudo mentalidade. Por isso que eu falo, pague você primeiro. Nem que seja R$ 1 no primeiro mês. Só para vocês pegar o costume e a mentalidade de vocês se pagar primeiro. Isso aí na linha do tempo vai estar um montante legal. Mas tu está endividado, extremamente endividado. Tu pode usar esse exemplo aqui do livro. É um exemplo simples, mas só para dar um estado de consciência. Guarda 10%, viva com 70% e os outros 20% pagar a dívida. Ah, mas eu tenho dívida muito alta, não sei o que. Assim. Cara, renegocie. Imagine que tu deve com um cara o valor X. Chega para ele o seguinte, ó. Hoje eu ganho tanto, eu vou receber tanto por mês e nesse momento eu vou te pagar um valor X. Não é um valor alto, é um valor baixo. Mas eu quero que tu tenha a minha palavra, que eu estou trabalhando para produzir mais e em questão de pouco tempo eu vou honrar essa dívida. Mas enquanto eu não tiver a capacidade de produzir e honrar essa tua dívida, eu vou te pagar pelo menos essa porcentagem todo mês. Então renegocie tuas dívidas, separa pelo menos 20% que tu ganha e vai pagando com o pessoal. A maioria do pessoal aceita. E aí tu começa a tomar uma decisão para você e para tua família, de tu sair de uma posição de fraqueza, vai para uma posição de forte. Onde é que tu não vai precisar da ajuda dos outros para se manter? E se precisar, tu pode ajudar teus entes queridos.
Uma coisa que ajuda muito para a gente evoluir, que eu levo para mim é isso aqui. Leia bons livros. Hoje, a gente encontra teorias que o cara, de vez em quando, levou 20 anos para chegar. E tu, com valor ali de R$ 50, tu tem acesso a isso em tudo que ele estudou. Hoje, na tua área de atuação, quanto mais conhecimento tem, quanto mais livro tu tem, mais experiência, maior vai ser você. Através de leitura, tu vai sair do nível 3, onde é que tu perde noite de sono no problema 5, e vai tranquilamente para o nível 7, onde é que aquele problema nível 5 não é mais nem problema para você. Porque tu está lendo bons livros, está mudando tua mente e está prosperando. É a maneira mais barata de adquirir conhecimento. E sabe qual é o melhor livro de todos? É o próximo. Próximo. O próximo. Próximo. O próximo. O próximo. O que te impede hoje de tu daqui a pouco ficar 30 minutos a menos na internet, olhando a vida dos outros e ler 5 páginas? Daqui a pouco lê as duas, não entendeu? Volta e relê as duas. Entenda o conceito. Eu te garanto que em questão de pouco tempo, tu vai ver uma transformação na sua vida. Só por esse conhecimento de ler livros. Não sei se eu me estendi demais, Marvin. Imagina, hoje a gente decidiu trazer o Ricardo, né, passar uma experiência enfim, de vida que ele tem, de time comercial, de carreira também, né, essa visão que ele tem em relação à performance também, que eu acho que é muito importante. Um dia a gente pode trazer ele aqui também para falar um pouquinho de finanças, que é uma das áreas aí que ele domina, e eu acho que é uma coisa muito importante, né, saber gerar e saber gerir. E eu queria pegar até o exemplo do livro que ele utilizou por último, né? A parte do livro. Eu e o André, né, especialmente quando a gente iniciou essa transformação da Metanoia Connect, todo esse conhecimento que a gente tem, não só do digital, mas também de parte de captação de clientes, de comercial, de entrega, né, do que está acontecendo no mercado digital. A gente leu muito, estudou muito para estar aqui, e a gente disponibiliza, né, um pouco do nosso tempo, um pouco não, né, totalmente, né, a gente disponibilizou o nosso ato para vocês utilizarem, né, então utilizem. Nós, eu acredito que eu tenha falado com todo mundo individualmente um pouquinho, né, conversado um pouquinho com cada um de vocês, mas é bem importante isso, né, é bem importante vocês utilizarem para tudo que vocês precisarem perguntar uma, duas, três, cinco, 20 vezes no dia, né, se for o caso. Então, eu, né, reforçando, se o André também quiser falar um pouquinho, isso é bem, bem importante, né? É bem importante fazer os devidos ajustes. E o que realmente impede é um pouco do que o Ricardo falou, né? A parte de muitas vezes botar em ação, né? Sair da zona de conforto, tirar um pouco daquele frio na barriga e ir mesmo assim com frio na barriga, né? A gente costuma falar sobre isso porque o suporte vocês podem acreditar, né? Isso eu falo de coração para vocês que vocês têm, tanto do André, quanto meu, quanto também daqui a pouco do Ricardo, né? Se inserindo cada vez mais aqui junto conosco. E, e essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Não só individualmente, mas agora um pouquinho em grupo. E acredito que seja isso que um pouco do Ricardo trouxe para nós, que eu queria também adicionar para vocês e acrescentar novamente. Né? Não sei se o André quiser acrescentar É, também. na verdade, é muito bom a gente conviver, né, com pessoas que têm experiência, né? O Ricardo é uma pessoa que carrega muita experiência, muita trajetória de vida aí, né? Como trabalhou com banco, com finanças, né? Com equipe de venda, enfim, tem uma trajetória de vida aí. E é esse o motivo também que nós nos conectamos. E a gente diariamente, eu e o Marvin, a gente tem essa convivência, né?
e aprendem muito, né? Inclusive, algumas pessoas nos procuraram ali no particular falando, né, sobre alguns posicionamentos do Ricardo aqui dentro da própria mentoria, né? De vez em quando ele abre o microfone ali, compartilha alguma coisa, e o pessoal comentando que é muito interessante o ponto de vista de outras pessoas, né? Porque às vezes só o Marvin fala, só o André fala, né? E aí o ponto de vista de alguém diferente também traz vira algumas chaves, né? E a gente sabe do conhecimento e o potencial que o Ricardo tem e sempre está, né, compartilhando com a gente. E então decidimos hoje de abrir os microfones para o Ricardo. O homem tem muito conteúdo, muita carga, né, de experiência. Isso é muito bom, a gente aprende a cada dia. Eu estive à tarde montando os slides com ele ali, mas estava curioso de ouvir ele falar em cima dos slides. E eu pensei, poxa, slides, né, talvez não ocupe muito do tempo, mas se deixasse aqui, eu acho que ele ia muito mais longe, né, Ricardo? Com as experiências de vida que o Ricardo tem, né? E é muito legal, cara, muito legal. Obrigado por compartilhar com a gente. Eu creio que o pessoal também vai estar comentando, abrindo o microfone, e comentando um pouco sobre isso aí. Para mim agregou bastante e eu creio que tenha agregado para vocês também, né? A gente inclusive estava falando com o Marvin, né? A gente está preparando alguns outros conteúdos, né? Diariamente a gente vai montando script, vai montando cronograma de toda a mentoria, né? Conteúdos que a gente tem que reformular e trazer de novo para vocês, mas sempre é bom algo novo assim, vindo de alguém que fala, né? Naturalmente sobre o seu conhecimento de vida, né? Inclusive, a gente tem programado aqui com alguns outros profissionais para estar trazendo a sua experiência no mundo digital e tudo mais, né? Que a gente está, inclusive, com reuniões marcadas para firmar essas parcerias. Então, de vez em quando, vai ter um convidado ou outro aí. O Ricardo é da casa já, né? E só que ele chega para nós e diz, ó, deixo com vocês que cuidem de falar lá, o pessoal, e ministrar. Mas é bom te ouvir, Ricardo. É muito bom mesmo. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Acho que foi válido e agora a gente quer abrir para vocês aí, os nossos amigos aí, para estar compartilhando um pouco sobre o que vocês acharam. Quiserem fazer uma pergunta para o Ricardo gosta de ser entrevistado, né, Ricardo? Isso aí, outra coisa, só para reforçar, André, né? Às vezes a gente explicando não fica muito claro, né? Às vezes explicando a primeira vez, mas é bem importante esse momento, né? Pós parte técnica, para a gente conversar e discutir algumas coisas relacionadas não só ao que o Ricardo falou, mas principalmente sobre o processo, né? Que vocês estão, assim como vocês falam no WhatsApp, enfim, no processo. Aqui é a hora de abrir também, conversar um É, pouquinho, compartilhar, às vezes vai acrescentar na vida de outro profissional. E isso. também reforçando de utilizar o WhatsApp sempre que precisar, inclusive pode incomodar, esse é o objetivo, né? É de 6 meses pegando na mão, quando a gente fala isso, é verdade, é pegando na mão mesmo, porque a gente entende que precisa ser dado os próximos passos, né? Então, se vocês têm um plano de ação, vocês deram um check em tudo, Marvin, qual é que é o próximo passo? André, qual é, que é o próximo passo? O que que a gente vai fazer, né, para seguir? Esse é o objetivo, tá, pessoal? Então, não fiquem com vergonha, não fiquem com medo de incomodar e vão abrir aí para conversarmos um pouquinho. Lourdes, fica à vontade, pode abrir o microfone. Acho que está aberta só, vocês. Olá, boa noite. Boa noite. Pois é, enquanto ele estava falando lá sobre os quatro passos, eu tive vontade de fazer uma pipoca. Primeiro eu não achei pipoca, depois ele foi lá e achou, né? Mas eu estava lá na cozinha com o celular, então eu não perdi nada. Peguei tudo. E uma das coisas que realmente me chamou a atenção, que esses 4 pontos que ele colocou, eu até coloco com os meus clientes, né? Ou você aprender alguma coisa, estar aprendendo, ter aprendido e ter assimilado. Pronto para aprender de novo, estar aprendendo, ter aprendido e assimilado. Mas às vezes a gente não para pensar assim. A gente até fala para os outros e não para, né? Então eu penso assim, eu estou começando a fazer algumas coisas no Google, meu negócio, as outras partes o Neri e o Diego fazem,
E eu estou começando a perceber que depois de uma vem a segunda e vem a terceira, exatamente como ele falou hoje. Às vezes a gente não para ver que o trabalho é assim, as coisas são assim. Mas às vezes entra o jeitão e não entra o Ricardo para falar uma coisa um pouco diferente, diferenciado, né? Eu aprendi muito hoje no sentido de tornar um pouco mais incrível as coisas, né? Era ir fazendo, é fazendo, era ir fazendo, é fazendo. É o que eu falo, faço todo dia no meu consultório, infelizmente estava perdido com relação a mim, eu, Lourdes, particular, pessoa física. Muito bem. Fácil não é, nunca vai ser, né? Simples para quem faz todo dia e difícil para quem não faz. E no Sim. começo, que tu começou no Google ali, eu acredito que deu muita dor de cabeça, porque é tudo novo. Não, eu não sei fazer nada. Eu mando a Neri colocar no, como é que é no Canva. Canva, e aí eu começo a fazer as coisas, eu começo a produzir, começo a fazer para a família. Se está bom por enquanto, não. Eu sou para entrar em contato com o André, mas eu não entrei, eu não sei se ele está olhando, Tem, mas tem eu, André. É. eu preciso começar a passar para o André. Fiz hoje dois novos de novo, um já mandei, o outro vou ter que começar a passar para vocês, para realmente ter esse QI diferente do meu ou do nosso. Se for pegar a analogia do carro, tu tá no processo de tirar a carteira de motorista. Não, eu acho que eu já tirei. Eu Já só de tirou? vez em quando. Já, já. Eu já tirei, porque eu já atendi mais de 700 pessoas no meu consultório, né? Desde Não, não, não. No 2019. sentido de do Google e o Canva. Ah, tá. Isso, não, aí eu tô Sim. aprendendo. Tô na aula de. Daí eu não aprendi ainda, tô na aula. Mas eu acho que é mais fácil entrar no. Ele mandar ele entrar e eu só trabalhar. Legal. Lourdes, eu vi você comentando sobre as postagens, enfim, os movimentos. Eu costumo dizer, às vezes, quando a gente entra no particular ali com as pessoas, ou até mesmo no WhatsApp, né? Que é tão legal, inclusive quando o cliente é novo, porque daí ele nunca ouviu falar num grupo, numa comunidade, em pessoas que falam a linguagem dele. E às vezes os profissionais se acham tão isolados, né? Porque os amigos, a família, enfim, ninguém fala aquela linguagem de consultório. Pessoas falam linguagem de outros, né? Outros serviços e tudo mais. E quem fala a linguagem do consultório é só você, né? Ah, eu falo Uhum. consultório. Aí você quer criar uma nova postagem, você quer criar um novo conteúdo, você quer expandir, quer divulgar para o mundo, né, o que tu está falando, o que tu está vivendo ali, até para pessoas conhecerem isso. Aí você cria um conteúdo, cria algo e diz, nossa, será que ficou bonito? Será que ficou legal? Vou pedir pro meu marido. Não, mas ele não no caso de vocês, não, né? Porque o seu ele tá aí do lado, trabalhando junto, mas tem pessoas que não têm nenhuma companhia, ninguém para compartilhar. Será que vai ficar legal? Ah, tô pensando aqui. Vou compartilhar com meu esposo, mas ele trabalha com outra coisa, não tem nada a ver. Então, aqui é o lugar seguro para isso. Vou mandar pro Marvin. Será que o Marvin vai achar legal? Né? Então, é essa a ideia. E quando a gente fala muito, né, o Marvin usa muito também esse termo, né, de nós pegarmos na mão, é exatamente isso. Eu falo pro meu filho, filho, o pai vai te dar dicas de como a vida é, o pai vai te auxiliar, mas você também tem que pedir pro pai quando tiver dúvida ou quando tiver medo, né? Então entra essa questão do pegar na mão, né? Às vezes, manda pro André, né, Lourdes? Cria lá no Canva e manda pro André. Ô, André, tô criando algo aqui, ó, não sei se ficou legal, o que que tu acha? Eu vou dizer, né, ó, É, Lourdes, eu os acho melhor próprios tentar... dados, né, André? Os próprios dados, olha só. Exato, A questão exato. de métrica, né? Como o Ricardo falou, para nós aqui dentro, a métrica ela é muito importante. Então, métrica a gente só adquire fazendo volume. Então, vamos lá, vou pegar o exemplo da Lourdes. Fizeram uma lista lá, um monte de cliente e tudo mais. Agora pegaram a automação, agora vamos enviar a automação. Vocês enviaram? Quantos vocês enviaram? Quantos deram retorno? Sabe? Essas coisas é interessante eu saber para me conseguir ajustar com vocês, né? Alinhar os textos, etc. Então, eu não sei se vocês estão nessa fase ainda, mas
sempre que estiverem nessas fases, enviem, ó, vou mandar 70 hoje, vou ver como é que, né, como é que é o retorno, para talvez a gente ir alinhando o script, ajustando. É sempre questão de apertar os parafusos. Então, desde lá do começo, né, eu e o André começamos, era a floresta, né, e aí a gente foi melhorando, foi ajustando scripts e tudo mais, né? É disso que se trata, na internet é muito isso, né? Até o próprio tráfego pago, enfim, vários exemplos, e testando e ajustando. A gente tem exemplos inúmeros, né, de profissionais da saúde, do que eles fizeram, de como fazer o tráfego pago, de como fazer um anúncio um criativo. Porém, mesmo pegando aquele anúncio que já funciona e fazendo parecido, alguns ajustes vão ter que ser feitos ao longo do tempo para a gente ir alinhando e melhorando. Então, se trata disso, né? Principalmente. Isso, exatamente. E aí entra o nosso acompanhamento, né? O nosso suporte aqui para que vocês possam estar sempre perguntando, tá? Geralmente a gente responde, inclusive, no final de semana, podem mandar, né? Eu estava conversando esse final de semana com a Giovana também, né? Tendo algumas dúvidas, né, Giovana? E, né, eu pego o celular na mão, já saio respondendo, não me importo, fiquem bem tranquilos, né? A família que às vezes tá respondendo coisa do serviço, diz, olha, tô prestando socorro de última hora. É que às vezes, né, a gente entende, né, vocês, estamos aqui para isso, né? A gente sempre fala, reforça isso, né? Ah, mas eu vou incomodar no fim de semana. Mas às vezes, gente, é o único momento que você pode tomar alguma ação, né? Eu tô mexendo aqui no meu Google, tô mexendo no meu Facebook, fazendo um criativo, né? Preciso da ajuda dos meninos. Chame, porque a gente sabe que vocês precisam desse tempo com a gente, né? Então a gente vai estar respondendo, mandando um áudio ali, às vezes não na mesma hora, devido à nossa rotina, mas todos os dias a gente responde a todos, né? As solicitações ali, eu creio que o Marvin também é assim, né, Marvin? De Sim. até o final da noite responder tudo ali e deixar tudo às Nós, claras. nós estamos em mentoria, inclusive, né, André, Ricardo, e pergunta se a gente está todo dia. Todo dia. O cara pode até estar bravo com nós, mas eu falei, bom, é o que ele é o serviço, certo? Então é isso. Uhum, uhum. Utilizem a gente, né? É isso aí, verdade. Vamos lá, cadê o pessoal? Se quiser conversar um pouquinho, viu? Michele, Márcia. Hoje vocês não ligaram a câmera, tão tímida. Lenice, Andressa. Conversar um pouquinho, gente. Qualquer coisa, se vocês estão fazendo alguma coisa aí que não pode ligar, que quiser perguntar alguma coisa no chat também, fiquem à vontade. Importante é perguntar. Isso. A, a, a Gabi mandou mensagem aqui, disse que teve que sair por uma situação lá que ela tinha um outro compromisso, mas já avisou que está pondo em prática umas técnicas lá e tá conseguindo ter resultado. Eu espero que amanhã eu chamo ela com mais tempo também, Até mas pegando não a pôde. situação da Gabi, hoje ela deu um feedback, né, André? Ela foi uma das pessoas que iniciou há muito pouco tempo a questão da psicologia, né? A questão de botar em prática. E ela já teve muito resultado, né, em questão de conseguir fazer clientes. E eu costumo usar essa analogia no caso de que vocês, como profissionais, né, alguns aqui estão começando a nichar mais, estão começando a já direcionar algum público mais específico, né? E teoricamente é como se estivesse começando do começo, né? Um novo desafio. Então, isso também é uma parte importante, né, nesse desafio, estar sempre junto com nós, né, junto com nos chamando ali para enfrentar esses desafios juntos com vocês. Nosso objetivo é facilitar, na verdade, né? É criar um caminho mais eficiente de acordo com o que a gente, com o nosso conhecimento aqui, nosso estudo, né? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Alguém mais? Deixa eu ver o chat aqui se tem. Só para ter uma noção, né? Esse assunto que eu puxei hoje, eu trabalho com o pessoal que trabalha comigo na questão de venda, né? Então, o que que a gente faz? A intenção mais é puxar para a realidade, fazer o pessoal pensar, onde tu tem que se esforçar,
onde tu não vai surgir nada do dia para a noite, e a única pessoa que pode nos travar somos nós mesmos. Então tem essa questão de o que está acontecendo que eu estou me boicotando e principalmente trazer para o estado de consciência. O que eu estou fazendo hoje é realmente o que eu quero? O resultado que eu estou produzindo hoje realmente é o que eu desejo, o que eu espero? E também puxei um pouco parte das finanças, mas no sentido porque a gente sabe que muita gente hoje está correndo atrás da máquina. E daqui a pouco está desperdiçando muita energia por conta disso. E a partir do momento que tu começa a produzir, que tu começa a não ter mais essa preocupação com a parte financeira, tu consegue canalizar essa energia para alguma coisa muito mais produtiva. Eu sempre falo, é mais fácil tu produzir R$ 50 a mais do que tentar economizar R$ 50 de luz na tua casa. Imagina o trabalhão que vocês vão ter para economizar R$ 50 de luz na tua casa. Tu vai ter que, desliga a luz, não liga ali, não liga o forno. Ah, mas tá frio, tá? Não liga o ar-condicionado. Olha o tanto de energia que tu gasta para tu fazer uma economia mínima. Daqui a pouco, se tu pegar essa tua energia e começar a se capacitar para produzir mais, tu vai ter uma vida mais tranquila e tu vai ter um resultado melhor. Então, eu sei, eu puxo a parte financeira nessa questão. Daqui a pouco tu tá gastando muita energia em algo que não precisava gastar energia. Eu queria ver, eu vi que a Lourdes ali que abriu o microfone, não sei se alguém vai abrir ou não. Se fosse resumir assim, em poucas palavras, do que eu falei até agora, teve alguma coisa que fez sentido para ti ou daqui a pouco que nesse primeiro momento aí deixou vocês pensativa? Fez todo sentido, porque tudo na vida, a gente quer queira, quer não, a gente passa por aqueles 4 elementos, né? Na faculdade, inclusive, a gente estudou sobre, agora eu não sei quem é o que faz isso, o cachorro, né? Ele faz aquele complemento, e que tem outros nomes que você falou aqui, mas em poucas palavras, é aquilo, pronto, acabou, não sei, eu tenho que aprender a chegar lá. Estou lá no meio do caminho. Muito bem. Show de Querer bola. aprender, aprender e estar sabendo. Fica no automático. Querer aprender, aprender e estar sabendo. Fica no automático. Ufa, é isso. Uhum. Muito bem. Exatamente, exatamente. Show, Fantástico, pessoal. Ricardo. Muitos insights aí, viu? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta para o Ricardo, nenhuma dúvida, vamos dormir mais cedo hoje. Tá frio aqui, né, cara? Ou aquela pergunta, né? No estado atual que vocês estão hoje, tem alguma coisa que daqui a pouco o Marvin e o André pode auxiliar vocês? Alguma Estamos dificuldade que aqui. estão passando agora dessa semana? Algum processo que foram implantar e daqui a pouco não ficou bem claro? É isso aí. Exatamente. E ainda tem tempo, né, André? Tá 21h41, ainda a gente responde ainda. Ixi, com certeza. Geralmente as dúvidas elas acontecem pós mega mentoria, né? Então, olha que legal, a Andresa disse que não tem nenhuma pergunta e o conteúdo foi muito bom. Parabéns, Ricardo. As perguntas elas acontecem sempre depois da mega mentoria, né? Como vou aplicar, como eu vou, né, organizar, o que que é deixar mais tangível o produto, como que eu vou começar a partir de agora, então, trazer pessoas para uma avaliação estratégica, algo nesse sentido, e explicar para ela que ela vai ter a partir de agora um acompanhamento e que o valor é X, Y, Z. Essas perguntas elas acontecem. E é normal acontecer essas perguntas no interno, né, na nossa cabeça,
Mas o bom, o certo é nós compartilhar, viu, gente? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso tangibilizar? Como é que eu aplico de fato, né, esse processo? Porque é dessa forma que vocês vão conseguir, né, alavancar os seus negócios e nós estamos aqui para isso. Nós queremos ajudar vocês com as ferramentas, tirando dúvidas, né? O Marvin gosta de facilitar a linguagem das expressões, né? Então, falem conosco, nos chamem, né? Abram o microfone e perguntem, ou até mesmo liguem, mandem áudio. É isso aí, Andresa. Pode chamar, não tem problema. E nós estamos aqui para isso, né? A gente quer ajudar vocês. Eu vi que a Lourdes mandou uma mensagem no meu WhatsApp, depois eu vou ler com calma, vou dar um feedback, tá, Lourdes? Bem tranquilo, show de bola, parabéns. Já estão metendo a mão. Deixa eu só perguntar sobre a ferramenta que vocês instalaram lá, tá tudo certo, seu Eneri? Por enquanto, Conseguiu sim. instalar certinho? Perfeito? Por enquanto, sim, tá funcionando. A gente só vai amanhã mandar os scripts para o Marvin para ver se ele aprova ou não, Isso, tá? Ali Legal. nós mandamos para 77 pessoas já. Você não pegou os dados ainda dele. Mas acho que a maioria respondeu: Oi, tudo bem? Como estão? Que é aquele primeiro movimento que vocês falaram, né? isso. Para depois ir num outro movimento, né? Legal. O importante, aproveitando esse momento, Lourdes, já que tu entrou nessa questão, o que que eu acho que é bem importante, tá? É importante, eu não sei se vocês já fizeram esse segundo movimento ou a parte do script, mas é importante usar isso rápido, de forma mais eficiente. Então, talvez seria legal vocês já me mandarem, e aí eu já analiso, amanhã mesmo vocês já encaminham. É importante essa questão, né, de não demorar muito para dar o retorno, né? Uhum. Luz, 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 luz. Luz. Pessoal, é isso então. Se não, uma boa noite. Ricardo tá mutado, mas vamos lá, vamos falando pelo WhatsApp, né? Então, qualquer processo, inclusive, não só técnico, né? Mas qualquer tipo de processo que vocês estejam travados, eu estava lembrando de uma coisa, né? Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu vi sobre o High Ticket, né? Sobre implementar no meu próprio negócio, eu também fiquei um pouco travado em relação a alguns processos e eu só fui seguir esses processos depois de um bom tempo, né? Depois de pelo menos um ano ali, travado em algumas áreas, em algumas partes. Então, eu falo isso para vocês se identificarem, porque eu sei que muita coisa tira a gente da zona de conforto. Então, talvez vocês estejam passando por esse momento. E se estiver passando, é justamente o que a gente, né, fala para vocês se comuniquem e a gente vai achar o melhor formato aí para vocês. Enfim, seja lá o que for, né? Seja dar uma travada em algumas coisas e reajustar a rota, né? Pelo menos para estar captando mais clientes, ou enfim, seja o objetivo que vocês quiserem, tá bom, pessoal? Então, Isso aí. boa noite, Giovana, Andressa, a Lourdes, Boa noite, Celeri, Márcia, Márcia, Benice, Denise, Lourdes, Ricardo. Michele, Obrigado, Ricardo. Ricardo. Michele, Giovana, um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, até.